10. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Essa é a leitura que nós faremos. Talvez a sua Bíblia não trará a mesma divisão do que nós chamamos aqui de perícope, ou na mesma divisão do texto em que eu estou propondo. Dos versículos 2 a 5, o apóstolo Paulo, depois de saudar a igreja, menciona e dá louvores a Deus, rende ações de graças por aquilo que a igreja estava demonstrando nos frutos da fé, como o evangelho havia chegado a eles. E a partir do versículo 6, então, ele vai tratando do resultado que o evangelho gera na igreja, que esta igreja, de imitadora dos servos de Deus, passa a ser uma igreja modelo, uma igreja digna nesse sentido de ser imitada. Portanto, eu quero tratar com os irmãos acerca disso. Convido a leitura, então, dos versículos 6 até 10. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus Pai, ou para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Senhor, é a tua palavra santa, bendita e eficaz, tua palavra verdadeira, que nos instrui, que nos alimenta, e que a despeito da nossa compreensão, permanece sendo a verdade inerrante. Te suplicamos, ó Pai querido, que pela iluminação do teu Espírito Santo, traga-nos um entendimento, a edificação precisa, que vem e que procede do Senhor. Eis a tua igreja, eis o rebanho de teu pastoreio, e eis aqui a tua palavra que traz a nós oportuna orientação, confronto, edificação, por tua graça, apesar do instrumento. Fales mais uma vez, Pai, em nome de Cristo. Amém. Uma igreja que deve ser imitada. Irmãos amados, você já, por acaso, e eu espero que sim, já se deparou com alguém que era tão crente, tão piedoso, tão cheio de fé, tão convicto, tão santo, que gerou em você assim um constrangimento? Mas eu não estou falando, irmãos, de farisaísmo, legalismo, ou a pessoa que fica dizendo o aleluia como se fosse a vírgula da frase dela, ou uma religiosidade fingida, de aparência. Eu me refiro à piedade mesmo, à santificação, à graça, aquela fé que exala o bom perfume de Cristo. Pode deixar isso aqui mesmo. Eu me lembro de ter vivido em algumas ocasiões esta experiência. Você se aproxima de alguém que é tão piedoso, que é tão santo, que é tão quebrantado, que é tão cheio do amor de Deus, que aquilo constrange. E essa é a minha primeira reação. Quando experimento isso, eu fico dizendo: Senhor, tem piedade de mim. Oh Senhor, eu achei que por acaso eu era cristão, convicto, piedoso, mas esse irmão cheio de fé constrangeu a mim. Mas uma segunda reação, que geralmente vem logo após, é pensar: Senhor, se esse irmão, pecador, de carne e osso, pode estar tão cheio do Senhor, com a fé tão convicta em Ti, exalando o bom perfume de Cristo, significa que eu também posso. Se alguém que o Senhor chamou
por misericórdia, pode ser um vaso de barro cheio da tua graça, significa que é possível que homens e mulheres também sejam cheios do Senhor. Aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, Paulo diz: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O servo de Deus deve ser imitado segundo a Escritura, não por ele ser perfeito, mas porque ele anda segundo o exemplo de Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, que se dedica por imitar Cristo, deve ser também imitada. É isso que Paulo está dizendo no texto que nós lemos, lá no versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo, exemplo, a comparação, o modelo a ser imitado. E olha o que Paulo diz, ele acrescenta, para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E ele ainda vai expandir, não só aqui, mas o exemplo dessa igreja tem uma repercussão no povo de Deus espalhado do mundo daquela época. Como dizendo, olhe para aquela igreja, para aquela piedosa igreja. A igreja que imita Cristo é uma igreja que se torna um exemplo, uma referência. Veja, não é algo mundano, eu não me refiro a um modelo de negócios, eu não estou dizendo aquele modelo de pirâmide, de franquia, que todo mundo fala igual, que as igrejas são iguais, que parece mais um show da fé, um marketing gospel. Não, eu estou dizendo uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja piedosa, uma igreja que, a despeito da sua estrutura, ela ama Jesus, ela serve a Deus com fidelidade, no meio deste mundo vil. É um exemplo para servos de Jesus, é um exemplo para outras igrejas irmãs. Que a nossa oração seja que a igreja presbiteriana de Mairinque seja um exemplo, como a Escritura diz, um modelo a ser imitado pela sua piedade, amor, dedicação e zelo pela causa do eterno Deus. Amém? No frio pode dizer amém também, tá bom? Louvado seja Deus. No texto dos versículos 6 a 10, há vários indícios para nós aqui, requisitos, motivos, pelos quais essa igreja se torna modelo. E a informação primeira que nós temos no versículo 6, essa igreja é digna de ser imitada. Pode passar, por favor, filho. Porque ela é uma imitadora de Cristo e dos seus discípulos. Ela é digna de ser imitada. Ela é levantada na Escritura Sagrada como um modelo, porque primeiramente, antes de ser imitada, ela é uma imitadora. Nenhum crente deve ser um modelo a ser imitado, se antes ele não é um imitador de Cristo, um discípulo de Jesus e daqueles homens e mulheres de Deus. Olhe comigo o versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. O que Paulo está referindo como nossos? Se você olhar para a saudação do primeiro versículo e segundo, ele vai estar saudando e inserindo uma equipe de trabalho, de obreiros. Ele diz, Paulo, Silvânio, Timóteo. O que ele está dizendo? Vocês se tornaram imitadores destes homens que Deus levantou a pregar o Evangelho, a plantar igrejas, a ser missionários, homens que estão recebendo o Evangelho de Jesus, transmitindo à igreja. Portanto, vocês se tornaram exemplos dos homens de Deus e exemplos do próprio Cristo. Uma igreja que é imitadora de Cristo e dos seus discípulos, é porque de fato ela não tem como referência absoluta na sua vida aquele que não tem Cristo como seu Senhor supremo. Eu sei que às vezes a gente tem modelos de imitação. Nós nos inclinamos, por vezes, somos propensos a imitar pessoas. Mas primeiro, o nosso coração deve entender que aquele que não teve pecado algum é Jesus. Ele é o primeiro, ele é o exemplo primaz em que nós devemos imitar. Cristo não decepciona, não falha. Cristo é perfeito em cada uma das suas promessas. Ele é o exemplo máximo que nós devemos imitar. E quando a Escritura diz que nós devemos imitar aos homens de Deus, e Paulo diz, sede meus imitadores, não é que Paulo está se colocando no lugar de sem pecado, sem perfeição, mas o que ele está dizendo, naquilo que é piedade, que é amor, que é misericórdia, que é zelo,
que é compromisso com Deus, olhem para mim e sigam-me também. Em que pese sobre os nossos ombros esse compromisso. Porque pessoas que Deus está acrescentando ao seu rebanho, olharão para quem como referência de crente? A quem eles buscarão olhar? Se alguém chegou aqui e nunca serviu o Senhor, mas Deus lhe abriu o entendimento, e o Espírito Santo lhe trouxe o Evangelho, a quem ele olhará como referência? Como é um crente? Será que ele buscará em redes sociais? Assistirá vídeos no YouTube para ver como se comporta um crente? Qual é a postura de um cristão no seu dia a dia? Presumo que primeiramente ele olhará para nós, que estamos aqui em alto e bom som proclamando e dizendo: nós somos crentes, nós servimos o Senhor, nós obedecemos a Deus. Portanto, sobre nós está a responsabilidade de sermos alguém de bom testemunho, de um testemunho a ser imitado. E parece um tanto quanto paradoxal, contraditório, porque a gente ao mesmo tempo vai dizer: olha, nós temos falhas e pecados. Ninguém é posto no lugar de liderança na igreja porque ele não tem defeito. Pelo contrário, é muito claro que esse homem tem de se reconhecer um pecador, mas ao mesmo tempo ele não usa isso como um subterfúgio, como uma desculpa. Ele diz: eu sou um pecador, eu sou miserável, mas eu empreenderei todos os meus esforços e a graça de Deus me ajudará para que o meu testemunho seja digno do Evangelho, o qual eu fui chamado. Mas olhe no texto, que ele diz assim: tendo recebido a palavra, versículo 6, tendo recebido a palavra. Uma igreja só pode imitar Cristo, ainda nesse primeiro ponto, se obedecer a palavra dele. Por que nós temos tanta gente que diz que fala em nome de Deus, que canta em nome de Deus, que prega em nome de Deus, que profetiza em nome de Deus, mas eles estão distantes do modelo do próprio Deus? Você fala: olha, o nome de Deus está aí, cita versículos bíblicos, se autoproclamam representantes do Altíssimo, mas quando nós observamos e dizemos: olha, isso não tem nada a ver com o que Deus estabeleceu. Por quê? Porque abandonaram a sua palavra, porque deixaram de lado a Escritura. Irmãos, o que nos mantém como igreja, a referência absoluta, suprema, é a palavra. No culto reformado, a palavra tem a primazia. Sem palavra não há culto. Nós podemos chamar de qualquer coisa, de encontro religioso, de louvorzão, se não tem a Bíblia, não é culto. O culto tem lugar central, a palavra de Deus tem lugar central no culto. Igrejas pós-reforma trouxeram o púlpito para o meio, e até a estética comunicava às pessoas: a palavra está no lugar acima, para que todos nós ouçamos o que Deus de cima fala a nós que aqui estamos. Então Paulo está dizendo: vocês se tornaram imitadores de Cristo e de nós, porque vocês receberam a palavra. A palavra é a referência. Nós mudamos, nós passamos, os nossos sentimentos nos traem, os tempos mudam, uma moda vem e outra vai, e tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Cristão, esteja com os seus pés firmados na palavra de Deus. Não seja facilmente induzido por ventos de doutrinas, por vozes aveludadas, por cortes de rede social, por movimentos religiosos, que parecem muito bonito, mas na hora que a Escritura paira sobre eles, eles não passam no crivo da palavra de Deus. Quando os discípulos são tentados a irem, porque Jesus começa a pregar a palavra, João 6, e diz assim: à vista disso, muitos o abandonaram, incluindo os seus discípulos. E ele olha para aqueles que eram os 12 e diz para eles: vocês também querem ir? Qual é a resposta de Pedro representando os demais? Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Fique com a palavra de Deus. Eu quero imitar Jesus, pastor. Esse sermão está tocando no meu coração. Então, por favor, corra para a sua Bíblia, tire a poeira dela, comece a lê-la todos os dias, tal qual você visita a sua série favorita. Comece a ler a Bíblia, tal qual você checa o resultado do seu time de futebol. Comece a ler a sua Bíblia, o tanto quanto você é regrado para outras coisas na sua vida.
Comece a ler a palavra de Deus. Encha o seu coração da Escritura. E certamente você será constrangido e levado pelo Espírito Santo a ser um imitador de Jesus. Uma igreja que está imitando Cristo, ela é uma igreja que obedece a palavra dele. E ainda neste ponto, veja no versículo 6. Posto que em meio muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Uma igreja que imita Cristo e os seus discípulos, é uma igreja que compartilha dos seus sofrimentos e alegrias. Esse certamente não é um versículo que os modernetes gospel gostam, os pregadores triunfalistas, os falsos profetas. Mas Paulo está dizendo, a imitação de vocês, a nós e a Jesus, gerou inclusive tribulações, inclusive problemas, reveses, tempestades, adversidades, fazem parte do currículo de uma igreja que imita Jesus. É isso que ele está dizendo aqui no texto. A igreja era um exemplo, um modelo, mas não é aquele jeito que nós gostamos de ostentar. Não é a igreja instagramável. Eu até dei uma diminuída no ritmo para tentar falar a palavra sem ter problema de pronúncia, sabe? Aquela que aparece bonita na foto. Paulo está dizendo, não, vocês foram imitadores porque muita tribulação, muita luta, muitas dores, mas também, irmãos, a alegria do Espírito Santo. A igreja era um exemplo, um modelo. Ela foi uma imitadora na tribulação. Uma igreja que imita Cristo faz o percurso do Calvário. Uma igreja que imita Cristo segue os passos do nosso Salvador rumo à cruz. Mas também há dores e tribulações. Entretanto, há uma alegria do Espírito Santo no meio daquela igreja. A alegria genuína no meio deste mundo mau, deste mundo de falsidades e enganos, que nos promete tanta alegria e satisfação em coisas fúteis, banais, voláteis, que desaparecem em um piscar de olhos. Uma alegria que passa depois de algumas horas. Só o Espírito Santo de Deus pode conceder alegria genuína ao seu povo. Você sabe, se você serve Jesus, que essa alegria é incomparável, indizível, indescritível. E em meio à tribulação há alegria. Por quê? Porque para nós a alegria no Senhor não é ausência de dificuldades, de dores, de cicatrizes. Mas é um lugar onde Deus nos coloca. Uma satisfação e um deleite bendito no Senhor. Essa igreja que deve ser imitada, é primeiro uma imitadora de Cristo e dos seus discípulos. Mas em segundo lugar, versículos 7 e 8, vamos juntos? De sorte... Versículo 8, vamos juntos. Porque o alcance, a influência, e o segundo ponto é, essa igreja que deve ser imitada, é uma igreja que tem uma influência piedosa. Veja, a sua influência não é humana, não é carnal, não é de mercado. Uma vez eu fui me consultar e o doutor piadista falou assim, o que você faz da vida? E aí sempre tem aquela resposta que eu sei que já vai ter uns 3 segundos de silêncio. Eu sou pastor. E ele, não perdendo a oportunidade, falou assim, rapaz, eu estou pensando depois de aposentar aqui, abrir uma igreja para ficar rico. Eu disse, então não é do modelo da igreja que eu sirvo, porque o senhor está muito enganado. Lá nós pregamos o evangelho da salvação, e não do engano ou da mentira. Ele ficou meio desconcertado, desviou o assunto. Mas essa, muitas vezes, é o que perpassa no pensamento comum das pessoas. Eu sei que tinha um propósito também de escarnecer um pouquinho. Mas a influência dessa igreja não é dizendo, olha, vocês construíram um templo tão belo que o pessoal está indo aí para saber que arquiteto foi que projetou. Não que isso seja necessariamente pecado. Vocês conquistaram tanto espaço, vocês têm assim um lugar para as crianças brincarem, vocês têm uma estrutura de salão. Não, não é isso, a influência é piedosa, é a fé, é o amor. Se você voltar alguns versículos, verá que no texto está dizendo assim, a operosidade da vossa fé.
do vosso amor. E é interessante, irmãos, porque esta igreja fiel ao Senhor, ela tem um alcance maior do que ela imagina. Paulo está dizendo, olha, vocês alcançaram muitos lugares, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha só o que ele diz no final do versículo, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, queira Deus nos colocar nesse lugar por sua misericórdia, irrepreensíveis, fiéis, santos, que buscam ao Senhor. A igreja se tornara um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia, mas o apóstolo acrescenta que por todas as igrejas daquela época, o testemunho dos crentes de Tessalônica era divulgado com alegria. O povo sorria ao falar, olha, vocês sabem o que Deus tem feito em Tessalônica? Vocês têm visto como está aquela igreja, os crentes, aquele povo? Então alguns destaques faço aqui. Primeiro, Jesus nos chamou a sermos influenciadores de uma geração, no sentido da piedade. Porque hoje em dia todo mundo é influenciador. Nos anos 90 o nome disso era desempregado. Mas hoje em dia qualquer um é influenciador digital. Faz qualquer coisa. E é algo assim, às vezes que beira o ridículo. Gente que nunca fez nada, que não estudou, que não trabalhou, é influenciador de uma geração, irmãos. Eu sei que para nós é engraçado, mas sabe o que acontece? Os nossos filhos estão sendo influenciados por esses que estão levando ao caminho da perdição, do engano, da mentira, da ostentação. Quanta gente que põe a perdição. Agora Jesus chama essa igreja para ela influenciar uma geração a amar a Deus. As nossas crianças têm que crescer aqui dizendo, nós queremos amar Jesus. As nossas crianças têm que gravar na mente delas, que o meu pai e a minha mãe zelava pelo dia do Senhor. Aqui em casa não era qualquer coisa que tirava a gente do culto a Deus. Nós cuidávamos das pessoas com generosidade. Nós aprendemos a agradecer a Deus por todas as coisas. Influência piedosa, influência de vida. Jesus chama a gente para ser influenciador, mas Ele nos lembra, e eu preguei aqui, e o seminarista também, sobre o Sermão do Monte. Nós não podemos ser o sal sem sabor. O sal sem sabor vira rejeito, detrito, lixo. Um sal sem sabor de nada serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vai tapar buraco de estrada, como era feito naquela época. Nós não podemos ser uma igreja que não tem o sabor do Senhor, insípida. E aqui surge uma outra pergunta: que tipo de modelo ou referência nós temos sido? Nós não devemos, em hipótese alguma, esperar o aplauso do mundo. Aqui é uma igreja que está inspirando outros santos, outros crentes. Não é a igreja que vai no programa da Globo de manhã e todo mundo está elogiando, dizendo, ai que bonito, que legal, que acolhedor, que inclusivo. Geralmente quando a Globo chama de inclusivo, significa a igreja apóstata. Se ela chamar assim, não, é inclusiva, a igreja que abraça todos, pode considerar que é sinônimo de porta do inferno aberta. Porque não prega arrependimento, não prega transformação. E você vai ver nesse texto, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, o pessoal sabe que vocês se converteram. Vocês não são a influência da modinha, do tempo, mas vocês se converteram de verdade, há frutos de conversão na vida de vocês. Então, meus amados irmãos, não esperemos o aplauso do mundo. Não esperemos os afagos das pessoas que odeiam a Deus, mas sejamos a influência para aqueles que amam Jesus. E eu sei que fica no genérico, no coletivo, porque somos a igreja, seremos nós, mas é cada um. O chamado é para ir você, para sermos esta igreja que tem uma influência piedosa. Seu filho já te viu orando, irmão? Ou isso é quase que um evento na sua casa? Como é a sua vida com Deus? Qual influência de piedade você tem diante do Senhor? Já leu a Bíblia com seu filho? Eu tenho certeza que o seu time, você falou para ele qual deveria ser, não? Estou enganado? Essa igreja é uma influência piedosa. E no versículo 9, vamos juntos? O terceiro ponto, essa igreja que deve ser imitada, é uma igreja que representa, nela, há uma transformação evidente. Vamos ao versículo 9 todos juntos? Pois
Entenda uma coisa, nós podemos adentrar um ambiente religioso, aprender as canções, a liturgia, a hora que senta, que levanta, o dia, o horário, o linguajar, a postura, o estilo, o jeito da roupa, as músicas, e nunca ter nascido de novo. Nós podemos fazer parte por gerações, sem sequer experimentar o novo nascimento. Mas do contrário, também é verdade. Não há uma só pessoa que se encontre com Jesus e permaneça o mesmo. Não há alguém que tenha experimentado o Evangelho de Cristo que permaneça o mesmo. Eu não estou dizendo que quando Cristo transforma a sua vida, quando há a obra santa do Espírito de regenerar a sua alma, de lhe conceder um novo coração, você está livre das amarras do pecado em absoluto. É um processo, se chama santificação. Nós lutaremos até o fim. Eu já vi milagres de pessoas em imediato convertendo-se e abandonando os vícios. Mas também já caminhei com outros irmãos sinceros, piedosos, que levaram meses lutando contra pecados da sua vida. Mas o que o texto está nos dizendo é que nesta igreja, que é digna de ser imitada, havia conversão, havia mudança, havia fruto, havia transformação. Havia gente, e a descrição é bem específica, porque eles proclamam com repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio. E olha só, essa igreja é uma igreja que está num contexto gentílico, de idolatria, de vários deuses, de politeísmo, num contexto greco-romano de adoração a vários. Se você naquela época tivesse 2 deuses só, você seria muito econômico. Aos cristãos do primeiro século foram acusados de ateus porque eles não criam no panteão romano. Mas agora, quando o evangelho chega, há mudança. Por quê? Porque eles abandonam os falsos ídolos e eles creem no único e verdadeiro Deus. É isso que o texto está dizendo. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que imita Cristo tem um testemunho genuíno de transformação. Ninguém permanece o mesmo ao se encontrar com Jesus, como tenho dito. A igreja era composta majoritariamente de gentios, tinham por toda a prática o paganismo, toda sorte de pecados, idolatrias, cultos aos falsos deuses. Mas a conversão era evidente e o testemunho era visível. Em uma igreja imitadora de Jesus, as pessoas demonstram a transformação de suas vidas. Um grande perigo, irmãos, da igreja moderna, um grande perigo, irmãos, do modismo religioso, é as pessoas que frequentam a igreja num horário e seguem sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu já vi influenciadores nas redes sociais postarem na área VIP da igreja no momento do culto, e o story seguinte ser o jogo do tigrinho, envolvendo um monte de pessoas a pecar, a levar para o abismo, a destruir famílias. Tem muita gente que é religiosa e cristã porque está na moda. Mas aqui a igreja está nos mostrando, pela sua palavra, Deus está nos mostrando, que aquela igreja tinha fruto de transformação, de conversão. Nós não fomos chamados a sermos convencidos, a aceitarmos um ambiente religioso. Porque o discurso cristão sem cruz, ele é um moralismo bem aceitável. Seus filhos vão crescer respeitosos, amando a família, ser honestos, trabalhadores, mas isso qualquer outro lugar poderia pregar. Isso qualquer clube de escoteiro pode ensinar. E inclusive ensina até a fazer uns nós que nós nem ensinamos aqui, no escoteiro, é ou não é? Agora só tem uma mensagem que chama o homem ao arrependimento, é a mensagem da cruz, que convida o homem, dizendo: arrependam-se dos seus pecados e creiam em um único e verdadeiro Deus. Este evangelho que aniquila o nosso orgulho, que mata a nossa autoconfiança e nos rende aos pés da cruz. Esse é o evangelho de Jesus, a igreja não pode negociar isto. Se você observar este modismo, este movimento, estas coisas, mas não há mudança, não houve conversão. Pastor, mas o pessoal disse que é a graça. Cuidado, porque a mesma graça que salva, santifica. A mesma graça que arranca a gente lá do monturo, do pecado, do lamaçal, lava a gente. Esse negócio de usar só um lado da graça é desgraça. Perdão do trocadilho. Mas tem gente que fala, isso é graça, e continua no pecado.
Um dia eu falei para alguém, deixa eu me fazer uma pergunta. Quando Deus salva alguém, quem que passa a habitar nele? Ué, o Espírito Santo. Então, e o Espírito que é santo não santifica? Para de conversa, de auto-justificar pecado. Essa igreja é digna de ser imitada, tinha testemunho de conversão. Ô irmãos, nós não podemos, por sermos cristãos presbiterianos, reformados, ser para a maioria das pessoas um cristão assim mais ou menos. Não, irmãos, pelo contrário, há uma doutrina firme, um evangelho que nos chama ao arrependimento. Então a gente deve ser, pelo contrário, mais piedoso. Não é porque a gente não tem as mesmas práticas dos movimentos que são predominantes no país, que a gente vai ser enxergado como um cristão de segunda categoria. Não podemos, irmãos, sermos frouxos no zelo, na santidade, na pureza. O evangelho de Jesus para aquela igreja não mudou o status social, ou a forma de pensar, ou o lugar de frequentar aos domingos. Então antes a gente ia no clube, agora nós vamos na igreja. Não foi isso. Impactou a vida daquelas pessoas, transformou a vida. Porque quando você lê assim, deixaram os ídolos e se converteram a Deus, é bonito, e nós dizemos aleluia. Mas irmãos, tem um impacto significativo aqui. Você sabe disso. Paulo inclusive foi retaliado, porque ele estava pregando em Éfeso, onde havia a deusa famosíssima Diana, a deusa dos Efésios. E há um episódio impactante que todo mundo reúne os seus livros de feitiçaria, de paganismo, faz uma grande fogueira, e o pessoal que fazia o quê? Ídolo para vender, falou, deu ruim. Esses homens chegaram aqui perturbando a gente, atrapalhou o comércio. Então quando você olha que famílias se convertem e abandonam os falsos ídolos, irmãos, não é que gente mudou o lugar de congregar. Esse texto está dizendo que eles estão renunciando, por vezes, o status social, seus bens, e até mesmo a sua família. Que eles estão abandonando velhas práticas. Alguns destes aqui desta igreja, se viram, depois de conhecer o evangelho, sem sequer ter profissão. Nós podemos presumir que no meio desta grande igreja haviam artesãos, gente que construía ídolos para vender, que trabalhava com o comércio da fé, mas agora conheceram Jesus. E o que importa? Importa Cristo, importa o evangelho. Aprendemos na escola dominical hoje. Por Jesus nós nos arriscamos, por Jesus nós perdemos para ganhar. Quem acha que encontrou a sua vida, a perdeu, mas quem perder por minha causa, a achará. Por último, irmãos, versículo 10, vamos ler juntos, por favor. Pode deixar ali, filho, por favor. Esta igreja a ser imitada é uma igreja que mantém uma esperança gloriosa. O evangelho chegou porque aqueles irmãos abraçaram, acolheram a palavra, imitaram os crentes, sobretudo o próprio Cristo, se tornaram uma influência piedosa. Havia fruto de conversão no meio daquele povo, mas também, irmãos, havia uma esperança, mas também havia um anseio bendito, e para guardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja que imita Cristo carrega consigo uma esperança bendita. O mundo está desesperado, agonizando. Eu gosto de uma expressão do pastor Hernandes, do seu jeito poético de falar. Ele diz, o mundo é um barril de pólvora. É isso mesmo. Olha o que está acontecendo, irmãos. As tensões que estão se espalhando no mundo. Neste exato momento, infelizmente, há bombardeios naqueles países. Há pessoas, há famílias inteiras desesperadas, reclusas dentro de abrigos, de bunkers, e não sabem se haverá o que comer amanhã, o trabalho, a vida, o que será. A gente sofrendo, desesperada. Essa guerra pode escalar e o mundo está estranho há muito tempo. O que nós faremos? Nos desesperaremos? Sairemos gritando, aflitos, angustiados? Uma igreja que imita Cristo é uma igreja que no meio de um mundo perdido, ela levanta os olhos aos céus e vê a bendita esperança. As pessoas estão perdidas, sem referencial. As pessoas se agarram ao vento. Como eu disse anteriormente, as pessoas seguem qualquer um.
Tem um maluco lá que falou uma frase desconexa, vira celebridade, milionário, está todo mundo seguindo. O outro chuta uma bola e diz, graças a Deus, vira milionário, nós estamos tudo lá seguindo. A gente parece que tem uma predileção, me desculpa a expressão, por idiotices e tolices. Mas nós que temos a esperança bendita, não seguimos estas coisas. Seguimos a Cristo, levantamos os olhos a Deus. O mundo busca esperança naquilo que lhes oferece mais desespero. É como alguém que dessedenta na água salgada. Ele está no mar à deriva e ele está morrendo de sede. E mesmo que a sua volta esteja cercado de água, essa água não pode lhe saciar a sede. Mas há uma água, Jesus disse à mulher samaritana, que se eu lhe der de beber, você nunca mais terá sede. Estão procurando dessedentar, ou querem ser limpas na lama fétida do pecado. Nós precisamos erguer o estandarte do Evangelho e dizer-lhes que há uma genuína esperança. E qual é a esperança, irmãos? A nossa esperança não é uma circunstância, não é um tempo, não é um governante, não é uma mudança de cenário, não é uma nova moeda. A nossa esperança é Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Que consolo, irmãos. Ele não mente, Ele não se atrasa, Ele não decepciona. Paulo está dizendo que nós aguardamos o Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você só pode ser livre da ira vindoura se você estiver em Cristo. E a oportunidade se chama hoje. Não caia no conto mentiroso da serpente, que reverbera até os nossos dias, dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O próprio Senhor disse, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem crê no Filho, não está condenado. Já passou da morte para a vida. Mas quem não crê no Filho, já está condenado. Paulo está dizendo, o único modo de sermos livres da ira vindoura, é estarmos seguros em Jesus, em Cristo, em nosso Redentor. Você que está se confortando com essa promessa, mas não vive no caminho da obediência, meu irmão. Ai, que bênção, pastor, promessa maravilhosa para mim. Jesus é a minha esperança, ainda que o mundo acabar na bomba atômica, nós temos Jesus. Ô meu irmão, se você não vive em obediência, acorda. Essa promessa não é para você. Essa promessa é para os que estão em Cristo. Se você não está em Cristo, eu estou dizendo isso sem amor, essa promessa não é para você. Corra para Jesus, arrependa-se dos seus pecados. Acorde do sono espiritual, volte-se a Deus. Você está contando uma mentira para o seu próprio coração, porque você é religioso e fala, ai, pois é, né, nós vamos estar em Jesus. Ô irmão, acorda, em nome de Jesus, acorda. Que o bom Deus abra os seus olhos, que o Espírito Santo sacuda a sua alma nessa noite, para dizer, se você não vive em obediência, essa promessa não é para você não. Se arrependa dos seus pecados, venha para Deus. A igreja que está guardando Cristo, tem marcas que anda com Jesus. É um modelo de fé. Abandonou os ídolos, abandonou o pecado. Tem consigo essa esperança. Se você se agarra na promessa de ser livre da ira vindoura, sem esses itens anteriores, obediência, conversão, mudança, frutos, nós oraremos para que Deus liberte você dessa cegueira espiritual em nome de Cristo. Mas a todo aquele que está em Jesus, a despeito das mazelas da sua vida, das suas fraquezas, das suas dores, das suas marcas, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Todos os nossos corações se atribulam. O que será de nós? Deste mundo, os nossos filhos. Aí nós erguemos os nossos olhos a Deus. Nós olhamos para o amanhã e nós sabemos que no amanhã Deus já está. Cristo já está. Concluo, irmãos, pensando que devemos orar para que o Espírito Santo trabalhe em nós de tal forma que outros crentes sejam inspirados pela nossa vida. Tem muita coisa boa que a gente pode ser imitado. A igreja destaca, nossa, como essa igreja canta bonito, como tem um grupo de louvor bem afinado, como tem uma organização, e a gente que conhece igrejas diversas do presbitério, vê marcas diferentes em cada igreja. Cada igreja tem uma marca distinta, uma coisa que chama a atenção. Como essa igreja tem pessoas, uma equipe, uma junta diaconal, conselho.
recepção, etc, etc. Tudo isso é muito bom. Mas que nós sejamos conhecidos sobretudo, porque todos esses que eu citei anteriormente estão imitando Jesus. E as pessoas em nosso meio se constrangem, ou se constranjam, de tanto que a gente tenta, imita, se esforça para ser como Cristo. Não aqui no culto, quando o culto acaba, nas conversas, no diálogo, no cafezinho, durante a semana, quando nós recebemos o pedido de alguém, quando há necessidades, quando há problemas, quando há pecado, quando há dificuldades, como que nós reagimos? O que nós nos preocupamos em parecer? Que o Senhor nos ajude, porque essa responsabilidade nos pesa aos ombros, que essa igreja saiba a influência que ela tem. Teve um dia da semana passada que eu fui na padaria aqui do centro com o Bernardo, acho que foi no sábado de manhã, e eu estava ainda naquele 90% de bateria, sabe, quando você acorda e não carregou tudo, de boné, de moletom, nada contra boné e moletom, é bem legal. E aí uma pessoa me olhou assim, e eu continuei fazendo lá o que eu estava no caixa, e ela parou e falou: oi pastor, tudo bem? Eu disse: oi, tudo bem, mas eu não fazia a mínima ideia de quem era. E ela disse: não, eu fui na igreja com tal pessoa um dia. Eu falei: Deus abençoe, seja sempre muito bem-vinda. A nossa igreja chegou alguém que eu nem conhecia. A gente não tem a compreensão de onde Jesus pode levar a sua palavra, apesar de nós. Com as redes sociais, então, quanta gente já chegou, porque ouviu, porque viu, porque olhou, e sentiu desejo, e hoje está aqui sentado, servindo a Deus com a gente. A igreja precisa orar por isso: Senhor, leva o Evangelho aonde o Senhor quer levar, e alcance pessoas para a sua glória. E, irmãos, por último, nessa revisão, que a gente seja uma igreja de bom testemunho, que demonstre fruto de obediência, de compromisso com Deus, de conversão. Que o Senhor traga aos nossos corações esse confronto, esta verdade. Agora a nossa vida mudou, nós servimos a Deus e não aos falsos ídolos. E isso nos traz uma bendita e preciosa esperança. Isso nos traz uma bendita e preciosa esperança e segurança em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?